Então, temos aí nosso convidado de honra do dia. Salve, Dado Schneider, seja muito bem-vindo. Puxa, que honra! Que É gente um bacana infiltrado, que está deve ser um aí, que eu infiltrado. conheço. Estávamos Muito. conversando aqui. Tu como um cara provocativo por excelência, no melhor sentido, um É. cara instigante, criativo. Nós Hum. queremos muito te ouvir, tá, Dado? Tu é um especialista em várias análises de comportamento e de cultura, focando muito especialmente os jovens, isto antigamente, né, Brado? Porque agora eu tive revendo algumas de tuas palestras, né? Tu tem te Hum. preocupado também com a nossa geração, os velhos digitais, né? Aqueles que vão começando a perder o telhado. Eu ainda estou bem provido em relação a isto, mas, enfim, né, essa dificuldade toda que nós temos com muitas situações com o digital, a Beth, por exemplo, até disse, tá que nem eu, porque a Beth tem uma dificuldade inicial com o som, depois com a imagem, mas assim nós vamos levando e sobrevivendo nesta nova selva tecnológica. Então, Dato, seja muito bem-vindo, fica absolutamente à vontade, nós queremos conversar muito contigo. Puxa vida, olha, eu quero dar um abraço em todos aqui. Eu conheço vários, convivi com vários, assim, sou fã de vários de vocês, de todos vocês, tá? E é engraçado porque eu sempre fui professor, né? Eu comecei a minha carreira e me formei dando aula. Então, eu sempre gostei de fazer pesquisa de comportamento de jovens. Quando publicitário, depois, naquele período lá da Claro, eu pesquisei muito o impacto da entrada do celular na vida das pessoas. Então, eu fiz muita pesquisa de comportamento, muita pesquisa de jovem, e coincidiu, no final do meu período da Claro, o surgimento da geração Z, né? Que é a geração que veio a bordo da internet. E aí eu comecei a dizer algumas coisas. E aí o que aconteceu? Eu fui depois sendo consultor, agora eu vivo de palestras, mas eu não me sinto um palestrante quando eu vou nas empresas. Eu vou lá dar uma aula, baseado nas coisas que eu pesquisei. Então eu tenho um comportamento, inclusive, de professor. Quando estão conversando assim, muito próximo de mim, e pode ter 500 pessoas no auditório, fica quieto, presta atenção, sabe? Eu não perdi o Cacuete, vídeo o do bom professor. cacuete. E pode ter quantos tiverem, eu mando calar a boca. Presta atenção, olha aqui. Se os caras estão olhando para o celular, eu faço assim: olha aqui para mim. Aí eles estão com o celular, eles olham. O que aconteceu? Eu comecei a usar tudo que eu estava vendo de pesquisa para ir explicando as mudanças de comportamento nas palestras. E teve um momento ali, acho que 2010, tá? Quando o smartphone, primeiro o iPhone, mas depois os outros smartphones decolaram. Muitas coisas que eu estava falando começaram a fazer sentido, porque eu era chamado de louco. Depois eu virei mãe de Ná para algumas coisas. Porque foi o seguinte: lá na virada do século, quando os millennials, né, que são são os jovens da virada do milênio, hoje eles estão com 35, 40 anos, tá? Mas aqui, aqueles jovens da virada do milênio, que são chamados millennials, eles eram muito bons em qualquer coisa digital já, porque eles aprenderam aqueles idiomas, chamavam assim, os idiomas, computadores, celulares, internetes, são idiomas que surgiram na nossa vida. E aí, eu como professor, até era professor da SPM, eu com 40 anos, 41, 42, eles tinham 17, 18, 20, eu dizia, olha, vocês não se tornaram velhos com essa coisa do digital, porque nós tivemos que passar pela reserva de mercado da informática. Vocês lembram, né? A gente não tinha computador pessoal. Eu tinha amigos fora do Brasil que já tinham PCs, né? E nós não. E eu digo, então, eu toquei num computador pela primeira vez com 32 anos. Eu peguei num celular pela primeira vez com 35. Eu entrei na internet pela primeira vez com 33. Então, assim, eu aprendi internetês, celularês e computadorês depois de velho, né? Depois dos 40. E eu dizia para eles, eu estudei numa escola no Rio de Janeiro
Colégio Princesa Isabel, lá em Botafogo, que ensinava inglês e francês. Então, aos 12 anos, eu falava inglês e francês. Eu podia ter aprendido mais 3 idiomas. Uma criança aprende tudo quando é pequena, quando é jovem. A cabeça está pronta. Eu digo, vai aprender inglês, francês e alemão depois dos 30, 40 anos. Vai ver a dificuldade que é. Aí eu dizia isso para eles lá na virada do século, para dizer assim, ó, viu como é difícil para nós de 40 a mais, né? E eles tiravam sarro da gente há 20 anos. E eu dizia, espera aí, que está vindo uma geração aí que eu estou pesquisando, a geração Z, que vai envelhecer vocês ainda mais rapidamente do que vocês nos envelheceram. E não deu outra. Essa geração Z aí, que a gente pode dizer que veio de 98 e 2000 para cá, ela envelheceu os caras de 35, 40 ainda mais rapidamente que eles nos envelheceram com a entrada do digital. Eles verdadeiramente são feitos de um outro material. E lá, há 20 anos, eu dizia para os millennials, vocês são a última leva de gente, a rapa de tacho, de seres humanos que foram educados com a mentalidade, com a cabeça do século XX. A geração Z é feita de outro material. E eles são feitos de outro material. E eu venho pesquisando eles, e eu participo muito da Campus Party, né? Eu sou até embaixador da Campus Party, e eu vim acompanhando mudanças de comportamento que essa geração Z está provocando. Tem muitos que não valem nada, mas tem muitos que são especialíssimos, tá? E eu, há uns 8 anos, palestrando, tinha só uns 1.500 jovens, de 25 anos no máximo. Eu dizia, olha, e eu botava assim, eu fazia assim, eu digo, olha, vocês estão fazendo coisas aqui embaixo da mesa da sociedade, tá? E eu estou observando vocês, eu estou aqui com vocês. O dia que vocês vierem aqui para cima da mesa, o pessoal vai levar um susto com vocês, porque vocês são muito diferentes. Eu falava isso 7, 8 anos atrás. E a pandemia provocou que as várias gerações convivessem mais proximamente com a geração Z. E estão assustadíssimas. Eu não sei se vocês querem que eu comece por aí, se vocês querem debater, conversar, porque eu pego e sigo. Como é que tu prefere, Verinha? Que eu vá falando e depois a gente... Eu gostaria muito que tu perdesse os freios e fosse ladeira abaixo, contando um monte de coisa, tá? Então eu Até vou isso que tu falando, estás vocês falando, depois isso, vão anotando as coisas que nós vamos debater. isso tu está falando da geração Z, por exemplo, né? Essa é uma geração que hoje tem o quê? 40 e poucos anos, né? Não. A Z tem de 23, 25 para baixo. Quando nasceram em 98, 2000, é isso? Tá. Eu estou falando aos Pensei que millennials e a ali... geração Y, que é a que veio depois, né? E aí, são os netos, Vieira, não são os filhos, são os netos. Isso, exatamente. Então, aí, como é que eu acabei explicando para eles? Eu uso muito visual, e na pandemia me ajudou muito no online, porque eu fazia as palestras mais visuais. Eu digo, ó, o século XX era vertical, tá? A gente respondia para a autoridade olhando de baixo para cima, dentro de casa, no ambiente estudantil escolar e no ambiente profissional. A informação, antes da internet, ela estava aqui, ó, a gente comia pela mão dos mais velhos, a gente, né, aprendia tudo em casa com as pessoas mais velhas, na sala de aula com professoras e professores que eram mais velhos, né? Tinha um livro na biblioteca só para a gente estudar, eram poucas fontes, e a gente aprendia sempre com os mais velhos no ambiente de trabalho, porque, olha aqui, ó, antiguidade é posto, né? Os mais velhos ocupavam os cargos de comando. E aí, no século XX, a gente comia pela mão dos mais velhos, eram poucas fontes de informação, e se eram poucas fontes de informação, elas eram conhecidas e, portanto, ó, controláveis. Porque, por exemplo, antes da TV, as famílias se reuniam em torno do rádio, e várias gerações discutiam a mesma informação, o mesmo assunto. Depois entrou a televisão e as várias gerações continuaram recebendo da mesma fonte e discutindo o mesmo assunto. Quando entrou a internet, foi cada um para um canto. E aí o que a internet fez? A internet foi uma explosão que trouxe... Aí eu faço assim, inclusive, gestualmente para as plateias, né? Eu digo assim, a internet trouxe, olha aqui, ó,
infinitas novas fontes de informação, em geral muito mais interessantes e muito mais divertidas de se aprender do que prestar atenção para aqueles velhos lá, tá? E essas infinitas novas fontes de informação que a internet trouxe possibilitou uma alteração de poder, porque eu me lembro que o Golbery falava, né, informação é poder, né? O poder estava na mão dos mais velhos, né? E estava concentrado no século XX. Com a internet, com a informação descentralizada e mais democratizada, mudou a estrutura de poder. Então, a gente foi criado para viver num século vertical e, de repente, a gente está num século mais ou menos horizontal. Só que é o seguinte, nós que vivemos neste século, até fazemos um esforço para tentar entender como é que é viver assim, né? Só que quem veio ao mundo assim, que é a geração Z, não sonha como é que era viver assim, de forma vertical. Não sonha e não quer saber. E há uns, sei lá, uns 12 anos, quando surgiu o smartphone, com a revolução que a gente passou a carregar tudo aqui, eu comecei a dizer, inclusive para públicos mais velhos, eu dizia assim, a nossa experiência não serve mais, eu falo isso há mais de 12, 13 anos, a nossa experiência não serve mais para nada. E aí um monte de diretor de empresa na plateia fazia assim, ó, gerentada toda, e eu digo assim, desde que seja interessante aprender com a gente, porque antes a gente era obrigado a aprender com os velhos, antes da internet. Agora, com infinitas novas fontes de informação, muito mais divertidas e interessantes do que aprender com aqueles velhos, a nossa experiência será repassada para eles se a gente se tornar interessante para eles. Foi por isso que eu cunhei a expressão bem na minha vez, o mundo mudou bem na minha vez, pelo seguinte, quando eu era jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos, que eram chatos e rabugentos, que não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. E agora que eu estou ficando velho, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Então, mudou bem na minha vez. Inclusive, eu uso o exemplo do bife, né? Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E aí eu me vejo no início do século XXI, adulto, com filhos pequenos, e o melhor bife no século XXI passou a ficar com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife, tá? Por isso que eu consigo dizer, o mundo mudou bem na minha vez. E aí, é difícil para um professor das antigas, ele pode ser das antigas com 40 anos, tá? É difícil um professor das antigas, os de 60, pior ainda, tá? E os alunos não vão prestar atenção nele se ele não for interessante. Não é virar um professor de cursinho em todas as aulas e fazer Cirque du Soleil, mas assim, a nossa experiência pode ser absorvida por outras fontes, em geral, infinitas novas fontes, mais interessantes e divertidas. Então, assim, eu não sei se vocês se lembram quando surgiu a Kéfera e o Felipe Neto, não sei se vocês têm essa referência, são celebridades da internet, tá? Eles estouraram mais ou menos com o smartphone. Eu comecei a medir de quem eles eram gurus. E eu comecei a chegar à conclusão que os da geração Z, mais velhos, que hoje estão com 25, eles estavam com 15, eles não consideravam mais gurus deles as pessoas muito mais velhas. Porque, por exemplo, eu com 25, 30 anos, achava a Marília Gabriela com 50 uma referência, uma guru. Eu achava o Milor, que já tinha 70, um guru. E eu comecei a ver que a geração Z, os gurus não têm mais do que 10 anos a mais. E aí eu digo assim, poxa, se as pessoas com 15 têm como gurus os caras de 25, para quem que vai falar os caras de 35, 40, 50, 60 de hoje daqui 10, 15 anos? Para ninguém. Foi por isso que eu comecei a dizer. E aí eu comecei a chacoalhar as pessoas da minha idade, mais velhas e até um pouco mais moças, assim, a nossa linguagem tem que mudar. A gente tem que usar a linguagem da geração Z, porque a geração Z veio numa outra época. E a gente fala umas coisas assim, a gente fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. A gente fala essas coisas do século XX. E eles não sabem nem o que significa isso. Porque as gerações que nos antecederam, umas foram passando para as outras um bloco de conhecimento.
E nós não repassamos esse mesmo bloco de conhecimento para a geração Y, os millennials, em parte só, e definitivamente nós não conversamos com a geração Z. E aí é um bolo de conhecimento que a gente guardou e eles não sabem, por exemplo, o que quer dizer caiu a ficha. Eles podem, eu fiz essa pesquisa, eles sabem e utilizam a expressão corretamente. Caiu a ficha é dar-se conta, tá? Eles usam isso no cotidiano, às vezes eles falam, caiu a ficha, mas eles não sabem que caiu a ficha veio, e quando a gente botava uma ficha no orelhão e ela trancava, a gente dava um safanão e a gente só estabelecia comunicação quando caía a ficha. Então, assim, a gente não passou essas pequenas coisas para eles, porque eles acessaram infinitas novas fontes de informação, muito mais interessantes e divertidas do que aprender com a gente, e tem mais. Quando surgiram essas infinitas, vocês viram que eu repito exaustivamente, porque no online funciona, tá? Quando surgiram essas infinitas novas fontes de informação, os velhos não estavam na internet, e estavam os velhos acima de 40 anos da virada do século, tá? Já rejeitaram a internet, então não entraram. E agora eu estou vendo uma segunda onda de rejeição. Nós todos aqui presentes, tá? Nós rejeitamos muitas coisas do celular, muitas coisas das redes sociais, muitas coisas da internet, muitas coisas desde que surgiu já 28 anos a internet no nosso convívio, tá? E agora vem uma outra revolução que é a inteligência artificial, que eu acho que é maior que a internet. E nós estamos rejeitando. Só que nós vamos ser os adultos que mais vão durar. Então, uma pessoa com 60 anos, eu tenho 61, tá? Uma pessoa com 60 anos do século XX, ela podia ser chata. Ela não durava. Ela morria cedo. Então, a gente tinha uma paciência com aqueles velhos lá de 55, 60. Ah, deixa o vô assim mesmo. Porque o vô não vai durar muito. E o vô morria logo. Só que nós somos quase imorríveis. Nós vamos durar muito. Todas as idades aqui representadas, nós vamos durar muito. Por isso que eu fico falando. Amém, amém. Nós vamos durar. E mesmo que não queiramos, tá? A inteligência artificial somada à engenharia genética lá, tá? Eu tenho estudado uma coisa chamada CRISPR, que é assustador, que é o que vai acontecer lá, já está acontecendo no DNA. Nós somos quase imorríveis. Eles, em 10 anos, eles vão descobrir, vão nos botar em coisas aqui dentro e nós vamos chegar a 100 anos rejeitando a internet, rejeitando as redes sociais, achando o TikTok um horror e não aderindo ao chat GPT e não entrando em inteligência artificial só porque a gente está, entre aspas, velho. Eu tenho 60, eu vou durar até 105. Eu tenho 45 anos de vida, no mínimo. Eu não posso ficar desatualizado. Tá? Então, eu repito, falo nas palestras lá, somos adultos inéditos, que vamos durar 100 anos. O cara diz, não quero durar 100 anos, mas vai. Até o cara que bebe muito, daqui 10, 15 anos, vai ter uma impressora 3D dentro de casa, vai imprimir um fígado ou um pâncreas novo. No máximo, a gente vai ali na esquina, na UPA, para trocar. Então, assim, a medicina vai nos fazer durar e a gente não pode ficar chato. Porque o velho no século XX podia ser chato. E nós não vamos poder ser. Por isso que nós somos adultos inéditos. E tem mais uma coisa. Quando eu comecei a trabalhar lá na Standard, Ogilvy and Mather, em 79, tinha 3 gerações que trabalhavam juntas. Gente de 14 a 30 anos, que eram os jovens, gente de 30 a 50, que eram os adultos, e tinha 2 ou 3 velhos lá, o Cama, o Carlinhos Schneider e o Moraes lá, eram os velhos, tá? E o cara com mais de 50 anos era muito velho. Tá? Agora, até o final da década, 7 gerações trabalharão juntas no mesmo departamento, projeto, andar. E não necessariamente, olha aqui, eu estou mexendo meu dedinho mindinho aqui, não necessariamente a pessoa mais velha será a que vai comandar essa equipe. Olha aqui o meu dedão, pode ser que seja a terceira pessoa mais moça, porque mudou a estrutura. Antes mandava quem era mais velho. E a pessoa mandava, vinha de cima para baixo. Agora, a pessoa no máximo, olha aqui, comanda. Ela precisa da equipe para ajudá-la a tocar essa equipe.
Então, mudaram suas habilidades, que agora é chique falar skills, né? Eu falo em inglês, mas eu traduzo em português, porque eu odeio essa gente que fala só inglês, tá? Mudaram as habilidades, mudaram as idades, mudaram tudo. E para completar o meu papo aqui, eu gosto de encerrar as palestras dizendo o seguinte: esse período que nós estamos passando, estou ficando com calor. Esse período que nós estamos passando, ele é chato mesmo. Ele é chato que nem um adolescente, porque o adolescente é aquele bicho que já não é mais criança, mas também não é 100% adulto. Ele vive duas fases simultaneamente, às vezes no mesmo dia, né? Ele ganha presente do dia da criança de manhã e de noite ele sai para a noite e se detona de trago, entendeu? Então, assim, o adolescente convive dentro dele com duas épocas. E eu acho que a nossa sociedade está vivendo duas épocas simultaneamente. Nós não saímos 100% do século XX, que era uma época vertical, e nós ainda não vivemos 100% no século XXI, que é uma época horizontal. Então, eu costumo dizer que nós estamos na adolescência do futuro. E vai passar. Daqui uns 10 anos, essa chatice que está aí vai passar. Porque a gente vai ter saído definitivamente do século XX e entrado no século XXI. E tem uma série do Netflix, que é As Telefonistas, que mostra bem isso. O século XX só começou na década de 30. Na década de 20. O século XX só começou na década de 20, porque até o final da Primeira Guerra e da gripe espanhola, a vestimenta, a mentalidade, o jeitão de ser das pessoas era do século XIX. E eu acho que até a pandemia, a gente viveu meio que um pé no século XX, um pé no século XXI, e a pandemia, na minha cabeça, pelo menos, acelerou as coisas. Eu acho que a pandemia, tá? Quando o século XX viu que o século XXI surgiu, ficou 20 anos brigando os dois. E eu achei que o século XXI, que é esse aqui de baixo, ó, ia tirar o século XX aos poucos. E a pandemia, ó, tirou o século XX abruptamente. Tudo que tem cara, cheiro, jeitão, estrutura, mentalidade e lentidão de resposta e de entrega ficou velho. Então, eu acho que a gente tem que tirar o mofo e acelerar a nossa entrada no século XXI, porque ainda dá. Esse era o que eu tinha para dizer para vocês. Isso é o que tu Então pensa. tá. Olha aqui. Então, vamos começar, tá? Ô, Dado, me diga uma coisa. O problema do idoso de hoje, para não ser chato, é que ele tem que entrar nesses desafios da tecnologia, que é toda digital, com a qual nós, os que temos mais de, vamos dizer assim, mais de 50, temos muitas dificuldades. E agora, para gravar esse cenário, entrou aí a inteligência artificial. E aí eu te pergunto, como é que tu está encarando essa nova situação, essa nova ambientação que se criou com a inteligência artificial? Essa tal de IA pode criar uma palestra que vai custar muito barato lá para Johnson Johnson, e aí a Johnson, o quê? O Dado Schneider quer 90 mil para nos dar uma palestra? Não! Bota aí 90 mil? Não, eu 90 sei mil, que o teu negócio aí é acima de 5 dígitos. É acima de 5 dígitos. Mas, enfim, como é que tu encara esse negócio aí? Posso falar uma coisa antes do digital? À vontade. Só uma coisa que eu me esqueci de falar. Eu gosto de provocar dizendo o seguinte, que no século XX, velho era velho, resistente à mudança, e jovem era jovem, aberto ao novo. Então, a gente se diferenciava por idade. E no século XXI, isso eu faço para provocar os jovens da plateia. No século XXI tem jovem, 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 velho, 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 jovem. Não tem coisa mais triste que um jovem velho, tá? É triste, porque Tá velho feio. é velho, mas jovem não pode ser velho, tá? Sim. E tem gente de menos de 40 anos que diz bom era no meu tempo. Está tudo errado nessa frase, porque primeiro que eu estou falando bom era no meu passado, se o cara é saudosista com 40 anos, imagina, ele vai no mínimo viver mais 70, ele vai morrer com 110, quem vai aguentar esta mala mais 70 anos, né? Então, assim, minha palestra, inclusive, minhas palestras provocam separações, tá? Provocam separações. Mas, assim, o velho jovem, desse jovem, 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 velho, 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 o velho jovem não é o velho que se mete a jovenzinho. Não é que faz piadinha e Não que é chega tiozão. a mais tempo. O velho jovem é quem não depende digitalmente de ninguém. Eu chego na inteligência artificial. É que antes a gente não pode perguntar nada digital para gente mais moça. A gente tem que perguntar para gente da mesma idade.
Por exemplo, entrou lá, Polidoro, tu sabe fazer tal coisa? Me ajuda. Verinha, tu sabe fazer? Me ajuda. Mas eu não vou perguntar para gente mais moça, sabe por quê? Porque acaba o que restava de respeito, amor e admiração que eles tinham pela gente. Tem tudo aqui para pesquisar. Se eu não sei, ó, hoje eu fiz isso. Eu não sabia como compartilhar a minha agenda do Google com outras pessoas. Eu fui lá no Google, lá como é que faz. Tem. Aí depois tinha um videozinho no YouTube. Aí o cara, um tutorial, eu fui. A gente não pode pagar mico. Porque hoje eles ainda têm paciência, mas daqui 5 anos vai ser insuportável ensinar alguma coisa digital para nós. A entrada da inteligência artificial, para mim, é mais. Eu acho que é uma porrada maior que a entrada na internet na nossa vida. E no meu caso de palestras, já existe gente, antes da inteligência artificial, que o cara redige a palestra para ele e a pessoa é uma boa apresentadora. O que eu vou fazer? Ele só se atrapalha na hora das perguntas, mas aí faz uma palestra sem perguntas. Então, assim, é óbvio que eu vou ser substituído por uma palestra, tá? Feita por inteligência artificial, apresentada por uma pessoa mais jovem. É óbvio. É óbvio que eu vou ser substituído. Eu tenho que correr nos próximos, sei lá, até o final da década. Vai ter pouco espaço para um palestrante com cara de velho num palco. Vai ser uma pessoa sarada, interessante, bonita, até porque eles gostam de se referendar com pessoas 10 anos no máximo mais velhas do que eles. Então, eu estou vivendo o final de uma era. E eu que me vire. Estou inscrito, Vieira. Fale, por favor. Dado um abraço, primeiramente, tá? Tu estava falando dessa questão da inteligência artificial. Eu estou fazendo um artigo aí sobre o impacto da inteligência artificial no jornalismo e já tive que mudar pelo menos 5 vezes, tá? Porque a cada semana surge um fato novo, um dado novo, uma informação nova, tá? Então, eu queria que tu fizesse um comentário sobre essa velocidade da mudança, tá? Que parece muito acelerada nesse período, tá? E o que vai acontecer ali adiante? Eu não me arrisco nem a falar 5, 10 anos, mas ali adiante, semana que vem, já dá para prever alguma coisa a respeito? Vocês se deram conta que há 6 meses a gente não falava em chat GPT? 6 meses, tá? Na virada do ano a gente não falava de chat GPT. A inteligência artificial a gente achava que era uma coisa mais... Agora, assim, ó, eu tenho um slide antigo que eu retornei, um slide que eu usava em aula, que é uma escada, assim, ó, uma escada com degraus, que o primeiro degrau tinha um tamanho X, o segundo degrau bem maior que o primeiro degrau, e o terceiro degrau, sei lá, 8 vezes maior que o segundo degrau. E eu vi uma palestra, por acaso, no SXSW, lá há 4 anos, mais ou menos. Há 4 anos. E eu, por acaso, não consegui ir na palestra principal, foi uma palestra sobre medicina e inteligência artificial. Os caras dizendo que a média de acerto de diagnósticos de médicos é 93%, a média de acerto de diagnósticos com inteligência artificial era 96%, mas a média de acertos de diagnósticos de médicos mais inteligência artificial era 99,5%. E há 4 anos os caras diziam, olha que legal o encontro da experiência das pessoas com a inteligência artificial. Em 4 anos a gente já não está mais falando nem da experiência das pessoas. Foi motivacional essa resposta, né, Flávio? Mas eu não sei o que dizer. Eu acho que a gente não pode ficar para trás, não pode ficar desatualizado. A gente não pode não saber. Porque eu ainda acho que vai surgir oportunidade para maioria de nós aqui. Porque está faltando consistência. A inteligência artificial, ela é boa quando ela é bem perguntada, tá? Então, o pessoal, por exemplo, o Google, se eu disser assim, o que fazer em Roma, o Google me dá vários sites que é o que fazer em Roma, tá? Então, o Google responde aos meus pedidos. A inteligência artificial já cria coisas a partir dos meus pedidos. Mas está provado que os melhores textos são de pessoas, da inteligência artificial, são de pessoas que perguntam melhor. E pessoas que perguntam melhor têm mais repertório. E pessoas com mais repertório são pessoas que leram mais ou leem mais. E essa é a nossa geração, nós todos aqui.
lemos mais que eles. Então, se a gente fica minimamente atualizado com a tecnologia, eu acho que nós vamos ter serventia lá na frente, tá? Como mentores, como orientadores, como curadores, como assessores, como consultores. Acho que tem um espaço até profissional. Agora é um início de inteligência artificial, mas eu acho que daqui 1, 2, 3 anos vão começar a olhar e dizer assim, mas quem é que é culto aqui, hein? Quem é que pode nos dar uma engrossada no caldo? E eu acho que vai ter espaço para nós. Nós, jornalistas, comunicadores, eu acho que ainda vai ter um espaço para nós. Muito bom. Mas essa mudança já aconteceu nas redações. Sim. As redações já foram aposentados, não é? Então, a experiência... Aliás, isso que tu falasse que a gente não fala mais de experiência em inteligência artificial, eu acho que fala, sim. Acho que fala muito. Acho que não se está depois disso, está exatamente nesse ponto. Sim. Entre a experiência, a vida humana e uma tecnologia que essa espécie desenvolveu para facilitar as coisas para ela. Resta saber o que ela vai fazer com essas coisas que ela criou, não é? Se ela vai... E já está vendo, na Europa já está havendo preocupação com colocar limites. Eu acho que... Até eu escrevi um texto, faz algum tempo que está atual, que eu digo que vai ter acordos nessas áreas, como o Acordo de Paris para o Meio Ambiente, que está mais ou menos, ainda está bem defasado o cumprimento com relação aos objetivos, né? Mas com uma energia nuclear, né? E nós tivemos apenas o uso da bomba atômica num determinado momento, de lá para cá, apesar de todos os riscos, todos os quase segundos que se chegou de apertar o botão, não aconteceu. Agora o Putin está colocando armas atômicas táticas na Bielorrússia e tal, para dizer, olha, vocês estão fazendo um grande movimento aí, vão fazer um grande ensaio geral na OTAN, mas eu quero ver quem vai ter a coragem de apertar aquele botão, porque quem apertar de um lado vai receber troco. Então, tem momentos que eu acho que a humanidade dá uma parada, espera um pouquinho, vamos parar por aqui, ao menos vamos tentar parar por aqui, né? Então, eu acho que não vai ser assim uma avalanche, vai ter barreiras, e nós não somos tão inúteis assim, né? Afinal de contas, Não. ainda nós Não. controlamos a sociedade que nós criamos. Da questão só da guerra nuclear, eu vi um físico falando, numa dessas coisas que a gente vê na madrugada, assim, insônia, que se tiver uma guerra nuclear, mesmo que parem, tem uma nuvem, né, de radioatividade que vai vagar pela atmosfera e o último lugar que vai morrer com essa nuvem é o Cone Sul. Então nós vamos, ó, ter 6 meses de festa, tá? É bem o Cone Sul que, até pela camada de ozônio, vai ser o Cone Sul vão ser os últimos a morrer. Então nós vamos fazer muita churrasco. festa. Vai ser muita festa, 6 meses de festa. Tá? Vai todo mundo para o churrasco de Atlântida. Tudo, vai ser. Nós somos os últimos a morrer. Então nós vamos fazer 6 meses de festa. É o alento da guerra nuclear, tá? Mas eu tenho minhas dúvidas nessa freada de acomodação. Freada de acomodação, na época que eu morava no Rio e ia ao Maracanã, o cara do Copacabana e Meyer acelerava, freava, e aí todo mundo que estava em pé ia para frente, entrava mais 40 para ir até o Maracanã, tá? Eu acho que essa freada de acomodação não vai ser dada por políticos. Os políticos perderam o trem da história. Eles não regularam. Não estou falando de regulação, não estou falando de liberdade de expressão. Eles não foram regulamentando internet e redes sociais a par e passo com o surgimento delas na sociedade, e agora definitivamente não vão conseguir nem entender a rapidez da inteligência artificial. Então, Mas eu acho que a freada não é de político. O político é um agente, mas tem outros agentes. Eu acho que vai ser a gente que vai a reboque, os políticos estão a reboque. Há muito tempo. Desde o começo do século. A Isara quer fazer uma contribuição aí? Não, estão me ouvindo? Sim, muito bem.
Não, eu quero só dar um testemunho aí sobre essa questão aí das profissões, tá? Porque durante a pandemia, eu comecei a fuçar ali, fazer uns cursinhos de SEO e de como fazer textos que apareçam em primeiro lugar no Google e tal. E o que eu notei? Que essa gurizada aí, eles sabem fazer muito bem isso, só que eles não têm conteúdo. E quando eu entrei com o conteúdo, aí mudou tudo, né? Porque aí choveu freelancer para mim, porque eu sabia escrever e eles não sabem escrever. Eles não sabem. Só tem aquela técnica ali, técnica mesmo, né? Então, eu fiquei bem surpresa, depois até enjoei daquilo, passei só a fazer o conteúdo mesmo, larguei aquele SEO, que é muito chato, e depois também passei para outra, mas foi uma experiência assim que me deu, eram umas empresas de São Paulo, B2B, e era assim, era desde todos os textos, eles não tinham conteúdo, todos. Então, eles não eram de redes, era assim de texto mesmo, era zero conteúdo. Então, eu acho que isso aí é um diferencial e eles não têm mesmo. E não sei se terão. O que só me preocupa é, não sei por quanto tempo será demandado um conteúdo razoavelmente bom, porque o raso vai se acostumando com o raso e chega uma hora que não precisa. Mas não precisa ser nem razoavelmente bom, eles não têm nada. Mas Sabe? assim, Nada. A régua tá baixa, né? a régua tá baixa, mas assim, se o Essa de Queiroz, o Machado de Assis, né, e o Camões pegarem uma máquina do tempo, chegarem hoje e assistindo o nosso papo, o nosso linguajar, eles vão dizer assim, meu Deus, o que fizeram com o nosso idioma? Eu acho que também é uma coisa de época, tá? Eu acho que nós nos Eu salvamos, mas acho não vai que, muito longe mesmo. eu acho que os hippies já fizeram isso que a geração Z está fazendo, tá? Os hippies já mudaram cabelo, já mudaram vestimenta, já mudaram linguagem, já mudaram comportamento, já mudaram até coisa de gênero, tá? Acho que os hippies já fizeram uma revolução consistente. E acho que os velhos lá olharam para os hippies e se assustaram com os hippies, que nem nós estamos assustados com a geração Z agora, tá? Ô, Davi, como é que tu dialoga com estas gerações todas, Z e os milênios especialmente, nas tuas redes sociais? Tu tem um bom público de seguidores ali no Instagram, não é Tem. verdade? Não, o crescimento, eu também não suporto essa expressão, o crescimento é orgânico, tá? Eu não suporto essas que palavra idiota, não é orgânico, sabe? É paulatino, mas não é orgânico, mas sei lá, tá? Eu não trabalho, tá? Eu não fico botando hashtag, esses troços de SEO aí, eu não, de aumentar engajamento, eu não faço, não tenho paciência, tá? Mas assim, a composição dos meus seguidores é assim, é de 24 a 50 anos, tá? Então, assim, os de 24, eu conquistei muitos quando eles tinham 15, lá na Campus Party, há 10 anos. A Campus Party hoje eu já não conquisto mais nenhum, tá? Não conquisto mais. Eu vou fazer que nem o Correio do Povo, tá? Eu vou envelhecer com os meus leitores, tá? Porque, assim, a geração Z não me... Os millennials me consomem. A geração Z não me consome. Tá? Então, assim, eu chego numa Campus Party, semana passada em Goiânia, assim, eu chego numa Campus Party, lá tem 300 pessoas, 350 na plateia, e tinha 400 pessoas, tá? Há 10 anos atrás, 10 anos, era mais ou menos mais da metade com menos de 25 anos. Agora, muito poucos com menos de 25 anos. Quer dizer, Eu acho que eu já não falo mais com a geração Z. mas o que está A não ser em acontecendo? algumas Um evento, estripulias. o que está acontecendo? Um evento como esse de tecnologia, desenvolvimento de startups, está envelhecendo? O povo dele está envelhecendo? Eu envelhecendo. Não, eu envelhecendo. A tua pergunta foi como é que eu dialogo com eles. Tá. Eu tenho mensurado isso. Eu dialogava melhor com os jovens com menos de 20 anos
há 10 anos, tá? Aham. Nesses Jovens que 10 têm 30 anos, agora. eles têm Jovens que 30, têm 30. exatamente. E continuam te seguindo. Isso, mas E os de 20 não. Esses dias não, te acham um não. velhinho antigo e tal. Às vezes com alguma expressão assim, como eu faço umas estripulias no palco, faço palestra muda, tem umas palestras que eu faço mais, por exemplo, essa agora de Goiânia é uma palestra com 4 finais e eu distribuo cartelas coloridas, não faço no digital, dá para fazer com aqueles forms lá, mas é lúdico, eles adoram, eles levam para casa as cartelinhas coloridas e eu vou perguntando, vocês querem que eu faça para lá? Então você decide, sabe? Palestra você decide, é o programa, né? E essas estripulias, eu dei uma palestra na Campus Party que eu me vesti todo de paintball, distribuí tomates, e aí eu falei mal da geração deles e no final eles me jogaram tomates. Essa puta engajamento da gurizada. Mas assim, tá difícil. Eu vou fazer uma loucurinha no TikTok no semestre que vem, tá? Talvez vocês tenham vergonha de ter dito que me conhecem, mas eu vou fazer uma tentativa no TikTok no segundo semestre, para ver se eu pego Mas uma deixa eu gurizada te mais. provocar, deixa eu te provocar. Tu fizeste o engajamento desse pessoal, nesse exemplo que tu deste, Uhum. não através do conteúdo, mas através Não, do performático. da Hã? forma, da forma. Muito mais pela forma do que pelo conteúdo. Porque os mais velhos, assim, eu nunca esqueci que naquela palestra você falou tal coisa. Blá, blá, blá. Eles dizem assim: eu adorei aquela palestra que você jogaram tomate. É o performático, entendeu? Mas é o que Ah, eu adorei grava, a palestra. Hã? é o que Desculpa. grava. É, Eu é. não sei, eu vejo neles, às vezes, um pouco de curiosidade pelo que nós vivemos e pelo que nós sabemos. Não tem curiosidade. Eu vejo Eu, curiosidade. E olha que eu É sou mais ou mais menos como velha, hein? Mas é talvez porque conviva com uma pessoa que tenha despertado nele, porque na média eles não querem saber Não. como é que foi essa vida. Não. Isso é uma coisa que eu pergunto repetidamente, sim. Eles não têm interesse em saber como é que foi a vida da avó, que foi difícil lá no interior. Não quer saber. Não quer saber. É um que outro que tem uma ligação afetiva, mas assim, na média, eles não querem saber como é que foi a vida. Eles acham que a nossa vida foi em preto e branco. Nos dois Foi o quê? sentidos. Em Que a preto e nossa vida branco. foi em preto e branco nos dois sentidos, tá? Que as fotos são em preto e branco e é meio sem graça. Mas Mal sabem o eles dado, que a gente fez muito mais loucura que eles. Mas, acho que dado, eu não esse, sei. Eu não sei, eu vejo nos meus netos curiosidade, talvez porque eu tenha sido uma criatura um pouco mais maluca, entendeu? Mas eles prestam atenção e têm curiosidade pelas coisas que a gente fez e continua fazendo, que eu continuo fazendo. Sim, mas é que aquilo que eu falei, se for interessante nos ouvir, eles vão nos ouvir. A gente tem que se fazer interessante, Ah, tá. entendeu? Mas mas do será que não é jeito questão de amostragem, Dado? Você é, está fazendo pesquisa num tipo de público. Nerd que está ali, são 300 pessoas. não, mas eu não pesquiso só na Não Campus está Party. lá e que Não, não é igual, hein? Não é igual aquelas pessoas ali. não, eu pesquiso muito baixa renda. Todas as cidades que eu viajo, todas, praticamente todas as cidades que eu viajo, eu tiro 1, 2 horas para ir para o centro da cidade e entrevisto um jovem a rodo, cara. E algumas comunidades eu subo nas cidades, eu entrevisto muita gente. Muita gente. Muita gente. Não é só da Campus Party. A Campus Party é só um dos referenciais, porque é a gente mais ligada à tecnologia. Mas eu entrevisto muita gente. Mas, dado, eu agora estou cuidando de um museu, certo? Tá? Eu não estou te falando de curiosidade por tecnologia, não é isso. Mas o Uhum. que vem de meninada, o que vem de escola, com vontade, com curiosidade para saber sobre a memória da cidade, sobre a história das coisas, é impressionante. Eles vêm Eles mesmo. vêm e eles perguntam, e eles exaurem a gente com pergunta, entendeu? Eu não sou do educativo, mas eles judiam das coitadinhas das historiadoras do educativo, de tanto que perguntam e querem saber como é que era, porque não sei o quê, não sei o quê. Não sei, eu sou mais esperançosa um pouco em relação a isso. Tá? E me tira uma dúvida. As classes CD não são mais curiosas do que as classes AB? Elas são mais tímidas.
elas não são mais curiosas, porque Não? não, aí aí na classe A tem um pouco menos de educação no trato, entendeu? Uhum. Agora, a curiosidade é meio que comum a todos. Eu não sei, porque quando eu era pequeno, ser curioso era uma chatice. Para de ser Uhum. curiosa, guria, para de querer saber Uhum. tudo, entendeu? Então, Uhum. eu valorizo muito a curiosidade, eu instigo isso muito em meus netos, nos mais jovens que estão perto, que eu acho que se tu não for curioso, tu não chega a lugar nenhum, entendeu? Agora, a meninada vem aqui. Hoje ainda tinha uma turma, nós temos uma exposição sobre lendas de Porto Alegre. Tia, quando a menina acabou de falar, era visita guiada, quando ela acabou de falar, bateram palmas, eram adolescentes. É É que bonito deve de ver, É que deve ter sido muito interessante ouvir ela. Mas quem vai claro, a mas, museu vai a não, mas se Campus não for Party, interessante, dançou. Hã? hein? O que A não é questão é, interessante, passou, quem foi visita embora, tem que museu, ser. Hã? hein, Jeff? Quem visita Ah, museu vai no Campus Party. E são esses públicos. E os jovens não são todo homogêneo, tem vários tipos de jovens. Uhum. E o pobre não visita Campus Party. Visita. Visita Visita. Eles levam a na, rodo. isso na visita escolar, pela própria escola. Não só isso, tem um projeto Include que é sensacional. Ah, legal. E Legal. o projeto Include já tem mais de 250 laboratórios de informática em cidades pequenas do Brasil. E eles vão todos para lá. Tem um que legal. trabalho fortíssimo, bem legal. Trabalho bem legal. Quem vai Davi, Isso como dá é na, que tu vontade. vê? E como é que tu vê hoje a publicidade nesse novo ambiente totalmente digital, em que 70, 80% da publicidade está nas big techs, no Google, no Facebook, no Instagram, no Twitter? Sabe que eu estou muito afastado da publicidade, mas eu fiz um estágio numa empresa grande de marketing digital, tá? A Isara deve conhecer a tal da V4, tá? E eu conheço o dono, é um cara que virou palestrante, eu encontro nos eventos, e aí ele me disse que uma das coisas que ele não esquecia da vida dele, no início da carreira dele, foi uma palestra que ele viu minha lá no La Salle, porque ele é de Canoas, pô, fiquei honrado com isso. E o cara fala só daquilo que a Isara falou. É técnica, 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 tá? Aí eu fui fazer um estágio na empresa, tá? E é impressionante a sofisticação da técnica. Inclusive na hora de formatar texto, né? A coisa de copy que eles falam, já tá tudo, os textos estão semi-prontos, tá? É um copia e cola, né? É uma montagem de coxa de retalhos, assim. Mas eu comecei a provocar eles assim, tá, e onde é que está a grande ideia? Onde é que está a coisa arrebatadora? Não tem mais a grande ideia, não tem mais a coisa arrebatadora. Não tem. E eu acho que isso, os publicitários que me antecederam passaram isso para mim, da grande ideia. Eu acho que eu passei para os que vieram depois. Os que vieram depois, os de 40 anos, não passaram para os de 20 anos. Tá? Não tem mais a busca da grande ideia. Não tem mais. Tem engajamento, 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 like, like, like. E tem uma coisa que eu não posso falar isso em público, senão eu vou ser cancelado. Essa cultura do escalável, que tudo tem que ser escalável, tudo tem que ser escalável. Pô, eu dei aula de marketing a minha vida toda dizendo é melhor manter um cliente do que custa mais caro conquistar um cliente novo. Essa cultura do escalável é o seguinte, bota um monte de gente por aqui, perde mais um tanto por ali, e faz mais um monte de truque para botar um monte de gente por aqui, e vai perdendo cliente por ali. Mudaram o jeitão de tocar as coisas. Agora tudo é escalável, tem que entrar gente, mas eles perdem muito, porque eles não têm o traquejo de manter, de reter. Não tem. É um monte de gente insatisfeita e um monte de gente nova. Um monte de gente satisfeita e um monte de gente nova. Só que se eu falar isso numa palestra, num evento, eu sou cancelado. Morreu aqui, tá? Morreu aqui. Morreu é aqui. gravado, hein? E mais Zara, uma fala meia alguma dúzia que coisa, vai. Zara, que tá fazendo assim. Fala E alguma mais, coisa, me ajuda aí. morreu aqui entre os mais de cerca de 10 ou 12 que vamos ver no YouTube, tá, Dado? Sim. Ah, pois. Prepare-se. O Martinelli tá nos honrando com a participação hoje desde a Escócia, viu, tá? Pô, Nosso amigo está passeando Aonde? na Escócia.
Tem Aonde? alguma inquietação que te preocupe, Martinelli? O Martinelli, que Não, são horas são muito. aí? Que horas são aí? Meia-noite? Agora são 11h04, mas eu já tô bem, viu? Eu tava quase Quatro a horas. hora. Tá? É, Agora, essa questão da forma que o Dado fala é sensacional, isso mesmo, né? Agora, a, a, a participação nossa, né, no conjunto do trabalho novo, eu acho que ela é diferente em vários sentidos, né? Eu acho que no jornalismo, aí vocês podem falar mais, porque vocês estão mais ativos aí no marketing, aí ela ainda, né, que o Vieira conhece muito bem aí, né, ainda é fundamental, viu, nesse momento. Porque o cliente ele tem que ter. A gente não trabalha, viu, Dado, em escala, né? A gente trabalha hiper focado, é um cliente. Quer dizer, o Duda Menoso fazia 10 campanhas, né? Perdia 9, mas recebia as 10. Então, ou seja, ele ganhava 10 campanhas. Né? Mas eu acho que cada setor tem uma postura, cada setor tem um resultado que se busca. Né? O Flávio dizia, eu já citei isso há algum tempo atrás, foi na campanha que a gente fez do Fortunati, lá, que nós, em 2012, vencemos lá. E chegava a gurizada da internet, ela chegava às 10 da manhã, nós já estávamos lá. Né? Aí eles iam tomar café da manhã, iam fumar. Aí começavam a trabalhar às 10h30, 11 horas, 11h30, 15 para meio-dia, já estavam lá querendo almoçar. E o Flávio olhava para mim e dizia: temos trabalho por muito tempo. Eu acho, no caso do marketing, nós ainda temos trabalho por um bom tempo. Mas isso é assustador. Não? Essa mudança é assustadora. E aquilo, né, que a Isara falava, né, da questão do conteúdo, infelizmente, não é que está ficando raso, é que aquela história da informação é poder. Não, não é informação é poder hoje em dia, é como tu atinge a pessoa que é o poder. Né? E é o momento aquele. Então, não adianta saber milhões de coisas, as pessoas não querem, não têm tempo para isso. Então, tem que ver essa segmentação, uma coisa terrível, viu? Que nós do jornalismo não estamos acostumados. Nós falamos para todo mundo. Né? Eu trabalhei em redes, em emissoras de rede nacional, falamos para todo mundo. Não é hoje em dia. A rede aí que o Dado fala, ela trabalha especificamente na mulher negra que trabalha na periferia, ou que é desempregada, ou é mãe, ou ela, além de ser mãe, ela é chefe de família. Tu atinge a pessoa lá, tu toca o coração dela. Então, isso, né, não precisa ser muito inteligente. Não, claro que tem que ter inteligência, sim. Mas se tu domina a mecânica, né, se tu tem informação para saber como essa pessoa quer e como tu entrega o conteúdo, né, do Brizola lá, ele é o de menos. Vejam aí o que aconteceu na eleição do Trump, na eleição passada de 2018 do Bolsonaro, como está acontecendo a manipulação das redes. Então, isso aí, com a inteligência artificial, quem sabe perguntar, quem está entendendo, é um técnico, não precisa ser um comunicador. É um técnico que sabe como aquilo vai tocar na pessoa. E aí, meu amigo, sai da frente. Né? A questão ética é um detalhe. Nós temos essa questão ética, mas quem está chegando agora, esse pessoal que o Dado conhece, que nós não conhecemos, meu amigo, sai da frente. É Putin com o botão lá no vermelho e dando risada para os outros. É explodir. Né? O que interessa é a partir de agora, não é nem o agora, é a partir de agora. Sim. E o que a gente fez antes não interessa. É irrelevante. O que o Dado também falou muito bem, ele é só relevante se for relevante para mim, que estou interessado em resolver uma coisa que eu não consigo. Senão, zero. Nós temos aquela coisa de, não, nós temos experiência, temos informação, e temos, né, temos vida, trajetória, e temos, mas quem quer ouvir? Ninguém quer ouvir. E olha, isso não precisamos sair fora das famílias nossas aí para sabermos disso, hein? Não precisa ir para Campus Party, para qualquer lugar, não. Né? Então, meus amigos, tempos difíceis aí. A minha mãe que dizia, já morreu há mais de 10 anos, né? Que ela via uma criança, ela dizia assim, meu Deus, quanto essa criança vai sofrer até ser adulta. Né? Eu penso o seguinte, olha quanto eu deixei de sofrer, apesar de eu trabalhar desde os 6 anos de idade, porque, meu amigo, esse pessoal vai comer o pão que o diabo amassou, viu? Vai ser uma vida complicada. Mas acho que
Foi o Flávio Dutra que estava contigo, Martinelli, que falava que Sim. Aham. eu acho que nós ainda temos serventia na questão da Uhum. entrega, tá? Uhum. Pedir Sim. o trabalho, por exemplo, eles desistem com muito mais facilidade no meio do trabalho e Uhum. não dão retorno. Então, Sim. assim, Entrega e comprometimento, acho que é outra sim, palavra Uhum. sim. a ser empregado. Flávio, eu participei de um podcast em São Paulo que tinha 8 pessoas da técnica, tá? 2 caras entrevistando, 2 câmeras, uma pessoa na mesa, tá? E aí tinha assim uma pessoa de 50, 2 de 40, uma de 30, uma de 20 e tinha um bem novinho assistente de câmera. Quando terminou o podcast, eles disseram, muito legal, tal. Eu falei de gerações e coisas. E esse menino que não tem 20 anos, tá? Olhou para mim e disse assim: Eu gostei disso que você falou. Você consegue resumir o principal problema da minha geração em uma palavra? Olha só que legal, né? Que E desafio. eu disse assim: descomprometimento. Isso é forte, hein? Uhum. E Uhum. ele ficou assim. E sabe o que aconteceu com os outros 7 da sala? Fizeram assim. É o dado, é o famoso nem, né? É. E eu disse para ele, esse cara aqui de 40 anos, se tiver que virar à noite hoje trabalhando, eu sei que ele continua trabalhando amanhã. A tua geração eu não sei, pode ser que você seja um espécime fora da média. Mas se vocês tiverem dodói, vocês não vêm, e muitas vezes é a mãe que vai dizer que vocês não vêm. E ele disse, é mesmo. Eu digo, então é descomprometimento. É descomprometimento. Total. Isso é papo de velho rabugento, mas assim, isso é mais serventia para nós ao longo dos tempos. A gente ainda vai ser, a gente ainda vai ser demandado. A gente ainda vai ser demandado pela capacidade de entregar e aguentar o tranco. E eu fui numa aula magna lá, aquelas aulas de início de curso, tá? Tinha lá uns 800 jovens, já que fui Maringá. Tinha assim uns 800 jovens assim de 17 a 19 anos. Primeira aula do curso, tá? Aí o reitor me disse assim: bate neles sem perdão. Bate neles, tá? Esse foi o briefing, tá? E aí chegou uma hora que eu olhei para eles, já tinha conquistado, tá? Eu já tinha conquistado, palestra muda, umas coisas escolares, tá? E eu digo, agora vamos falar sério. Eu não disse papo reto, porque é papo de velhos. Vamos falar sério, tá? Seguinte, ó. Eu já tenho 2 falências nas costas, também já joguei no Real Madrid, tenho 2 falências nas costas, tá? Então, assim, eu tenho uma casca grossa aqui e eu aguento o tranco, tá? Se precisar vir à noite, eu trabalho. Quer dizer que se eu fizer 6 meses de mergulho no digital e ficar bom no digital que nem vocês, atualizado digitalmente com essa casca grossa que vocês não têm, quero ver ganhar de mim no mercado daqui 5 anos. E eles fazem uma cara de cagados, eles ficam todos cagados. Não foi bacana essa parte aí? Boa, tá boa. Forte. Essa foi boa. Isso nos incentiva. Claro, pô. Eu digo, pô, quer dizer que é só se atualizar nessa porcaria aqui, com essa casca grossa aqui, capacidade de entregar e aguentar o tranco. Isso aqui eu fico 6 meses estudando, quero ver me tirar espaço lá na frente. Não precisa 6 meses. Não, eu sei. Não. Só que tem uma coisa, né? Isso valia até a inteligência artificial. É outro Agora mundo não que sei. está surgindo. Pessoal, eu acho que nós estamos diante de uma coisa maior que a internet. Nós que vimos a internet entrar na nossa vida, eu acho que isso aí é maior. Vocês já viram as mudanças de vídeo, gráficos? Vocês já viram os selfies? Eu vou mandar para o Vieira manda para vocês. Vocês já viram os selfies ao longo da história do Império Romano? Selfie do Napoleão Bonaparte, selfie do Cortés, selfie do Cristóvão. É simplesmente essa selfie do Império Romano. Como seriam as selfies? Não tem nenhum ator, é tudo criado em inteligência artificial. É simplesmente genial. Genial. Aí é aquele desafio que surge agora, né? No que acreditar? O que é verdadeiro? Uma selfie do Império Romano, a gente sabe de antemão, bom, isso aí não existe.
Mas e uma selfie da Praça Sirigatma, lá de Atenas, teoricamente feita no início desse século, é verdade ou não é verdade? Não sei. Sei. Então, Possível, né? realmente é um mundo maluco que está surgindo aí, de alta inconfiabilidade, eu diria. De alta inconfiabilidade. Eu não sei se foi o Mafezoli ou o Morin que dizia tudo na vida é simulacro. Agora, com a inteligência artificial, está sacramentado isso aí. Tudo é simulacro. Uhum. Né? O mundo é virtual, né? É simulacro. Agora tudo é simulacro. Eu não sei, sinceramente, se a gente vai consumir coisas interessantes, assim, com um nível de, sei lá, não é cultura, erudição, mas eu acho que nós também já fizemos uma revolução, porque o pessoal era aparentemente mais erudito que a gente, né? O pessoal do século XIX, né? Então, acho que é os tempos. Eu Eu quero vi uma saber... coisa, eu vi uma coisa muito, desculpa, eu vi uma coisa muito legal, o cara disse assim, se você acha que todas as músicas que os jovens estão ouvindo são todas a mesma música, que parecem iguais e são insuportáveis de ouvir, é sinal de que você já ficou velho, porque os velhos acharam isso das nossas músicas. O rockzinho dos Beatles para os nossos velhos era É um horror, música cara. estúpida. Era um horror. Então, Mas eu estou em Agora, dúvida agora, Dado. É fácil ou é difícil ser velho hoje? por um lado é mais fácil, por outro lado é mais difícil, porque Tá. o velho do passado não precisava se atualizar. Ele fazia blá, 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 não quero saber. Não precisava nem encarar, por exemplo, se a netinha não saía com rapazes, né? O pessoal fingia assim, ela aparecia com um namoradinho fictício no churrasco e esperava o velho morrer para ela sair do armário. Ele não tinha que encarar isso aí, né? Ele não tinha que. Você se lembra dos funcionários públicos quando entrou o computador nas repartições? A pessoa que faltava 5 anos para baixo para se aposentar, não precisava aprender a digitar no computador, tinha estagiários para digitar para eles. Então, assim, eu acho que foi mais fácil ser velho, para não ter que encarar a mudança. No passado foi mais fácil ser velho. Agora, em compensação, olha a quantidade de coisas que tem para nos ajudar a viver e até se locomover. Eu acho que eu acho que a nossa velhice vai ser mais confortável de aparatos. Para quem tiver com pagar, né? Para quem tem que pagar. Não é Não, o Bolsa Família, que hoje é. é recebido por mais da metade da população É. economicamente ativa, que vai ter acesso a isso também, né? Mas, Vai ter Martinelli, a legião dos inúteis, né? Dos sim. desnecessários, Mas, Martinelli, tu não os acha que despossuídos, os despossuídos, né? sim, tu não acha que a gente vai caminhar celeremente para a renda mínima universal? Sim, já existe isso, já está Isso consagrado. é, isso é salvação da humanidade. O cara vai ser Sim, não, né? nem Sim, e não, viu? subvencionado. Hã? Essa vai ser o novo muro, né? Os Sim, fora muri, que era o caso sim. dos Martinelli na Itália, lá, não eram os ricos, não eram dentro do muro que ficaram aqui, que vieram para o Brasil, não, eram os fora muri que foram, Uhum, né? uhum. Esses aí vão ser desnecessários e vão ter qual papel na sociedade? Nenhum. Nenhum. Talvez nem de entrar fisicamente nos muros da cidadela, viu? Mas serão subvencionados, tá? Sim, para Se não não vira morrer, Mad né? Max. Se não Para vira não Mad morrer Max. e eventualmente ser utilizado em alguma coisa, mas eventualmente, né? É. Ou até para evitar um Mad Max, né? Sim, é isso. Essa é outra conversa, né? É. Eu fiz uma palestra no Hacktown lá, Metaverso ou Mad Max, tá? E eu fui com a máscara do. Vai, Boa, mas é mais boa. milenar. Eu fui com a máscara do. É que foi ano passado. Ano passado o Metaverso era moda. E eu fui com a máscara do Mad Max, tá? E aí eu disse para eles: olha, como todo mundo aparece legal no Metaverso e mais jovem, com seu avatar Boa. todo, né? É o ser projetado do Freud, né? De repente, a gente vai lá no metaverso ser mais educado do que a gente está sendo aqui, né? E talvez o metaverso nos ajude a refundar a sociedade aqui. Mas agora não vai ter mais metaverso.
Uhum. Boa. Durou pouco. Durou. O que houve aí? Que a versão foi essa que criamos Ó. os avatares? Foi Granal? Eu acho que é custo. Uma questão econômica? Porque como é que vai ser todo mundo? Nem todo mundo vai poder ter aquilo, né? Aqueles óculos, aquelas coisas. E depois, enquanto tiver libido, o metaverso vai ser um brinquedo, né? Aí quando acabar a libido, aí sim. Aí... Sim. Vai ser escapatória, né? Vai ser o circo romano. Sim. Isso O cara vale, isso vai ter vale o para a prazer, geração e vale prazer para em os casa, ali, indivíduos. fechadinho. Vale para a geração e vale para os indivíduos, né? Chega uma fase da vida que fica mais virtual, né? Uhum. Isso vai para o YouTube também, Verinho? Ou isso já não está mais gravando? Não, vai tudo. Não Tá, poupamos nada. cuidado. Não, eu não sei se esse momento altamente reflexivo, no qual Eu nós achei. todos afundamos agora, porque, como eu disse lá no início, tu é um cara muito provocador, mas eu não queria que tu provocasse tantos velhos. Eu queria que fosse uma coisa mais soft, mais suavezinha, Esse cara, mais agradável. a Tu gente nos não deixou um pode. monte de provocação aí, que nós vamos precisar de um tempo aí para refletir e chamar de novo. Ô, Dado, como é mesmo aquela história? Hein, Dado? Muito obrigado, viu? Foi realmente superou a expectativa, né? Como diz o Flávio Dutra, antes de iniciar, nós estávamos numa situação de RGE, que significa Regime de Grande Expectativa. RGE. Aplica essa nas tuas palestras. Usa essa. Mas acredita ao autor, que é o Flávio Dutra. Não. RGE. Eu faço. E eu quero te dizer que a expectativa, no nosso caso, foi amplamente salva, resolvida, e saímos aqui realmente mais enriquecidos. Eu tenho uma queixa, Vieira. Eu entrei às 6h30, eu entrei às 6h30 achando que começava às 6h30. Pois isso é coisa de velho, pois. Não pode se enganar com a idade. Não era às 6h30? Não, nunca foi. Sempre foi às 18 Nunca foi. horas. Nunca. Polidoro. E eu achava que era 6h30 porque eu não prestei atenção. Aí eu estou terminando um call 15 para 6 e eu digo, deixa eu só revisar. Aí eu vi e mandei, Vieira, é 6h10? Ele disse, sim, eu ia entrar às 6h30, o convidado, cara. Tu imagina que vergonha. Não, mas eu ia te provocar, nem ia passar vergonha nenhuma. Grande Dado, muito obrigado, querido. Voltaremos a te provocar outro dia desses, tá? Eu vou assistir o Dado. Eu volto com prazer. Peraí. Ficou mudo, Cortou Polidoro. o som. Polidoro, tu tá mudo. Para encerrar, abre o microfone. Ficou mudo. Agora. Eu vou ouvir o Dado na gravação, porque eu cheguei e ele estava encerrando. Era o que eu tinha para dizer. Esse é o nosso privilégio. Pô, mas acho que eu documentado para a história. Documentado para a história. Valeu, querido. Boa noite. Muito abraço, obrigado. Prazer revê-los. Um beijão. Tchau. Grande. Tchau, tchau.